Gente, ao longo da minha vida, eu pude compreender que a vida passa muito rápido. Isso daí é uma questão óbvia, tá? E nessa passagem rápida, com o tempo, com a idade, a gente vai percebendo a mudança, que muitas das vezes é prematura, às vezes é mediana e às vezes é longânima, né? A minha, na minha opinião, foi bastante prematura, porque eu falei questão de evangelho. Porque eu, quando completei 16 anos de idade e aceitei Jesus, eu vim de uma vida muito conturbada, perdi meu pai. Eu tinha 8 para 9 anos de idade. Meu pai deixou a gente morando de aluguel, com algumas dívidas. E minha mãe praticamente foi pai e mãe, né? Viemos morar hoje no bairro onde eu resido, ainda. Por misericórdia, conseguimos comprar uma casinha. Sendo que para comprar essa casinha, a gente passamos muita dificuldade, gente. Muita dificuldade, muita. Eu me lembro que com 10 anos de idade, eu saía, ia para o colégio de manhã, à tarde armava minha banquinha de doce, tinha que vender doce à tarde, e muitas das vezes tinha que fechar minha banquinha e ir para o camelódromo da cidade onde eu resido. E lá ficava até 6, 7, 8 horas trabalhando para ajudar minha mãe no pão de cada dia. E o tempo foi se passando. Quando eu completei 16 anos de idade, quando eu completei mais ou menos 15 para 16 anos de idade, eu me lembro que foi num domingo à tarde, depois de meio-dia, um grupo de evangélicos iam lá em casa e sempre, após a escola dominical, eles faziam oração lá em casa, e eu sempre usava o subterfúgio, fugia. E não queria ouvir essa oração, mas naquele dia eles conseguiram me pegar. Eu com a minha sobrinha no colo, fui chamado para participar da oração que eles iam fazer. Na ocasião só tinha minha irmã, que é a do meio, que era evangélica. Me chamaram e eu participei daquela oração. E um dos profetas que estavam ali começou a entregar algumas revelações da minha vida que bateram com minha vida, que foi Deus, tá? Por isso eu estou aqui até hoje. E começaram a entregar coisas que eram verdade na minha vida, que eu estava praticando. E ali eu decidi ir para o culto domingo à noite. Indo para o culto domingo à noite, eu resolvi aceitar Jesus. Senti uma alegria enorme no coração. Enorme. Eu fiquei naquele dia exaltado em espírito. Eu vi uma coisa, eu senti algo que eu nunca havia sentido na minha vida. E foi uma coisa inexplicável. Sei que naquele dia eu fui tomado por um arrependimento fora do comum. Eu chorei tanto naquele dia que eu me debruçava no banco e chorava e chorava. Não entendia na ocasião, mas era o Espírito Santo produzindo em mim o arrependimento. Após ali ter aceitado Jesus, comecei a frequentar os cultos. Eu era assíduo no culto de doutrina, não faltava uma doutrina
libertação também não faltava, e muito menos o culto de escola bíblica dominical, que era EBD. Eu adorava, não faltava um dia, aquilo para mim era um gozo fora do comum. Foi se passando o tempo, eu com mais ou menos 7 meses de cristão, mais ou menos, eu resolvi me batizar. Esqueci de falar a data para vocês, isso foi tudo no ano de 2003. Então, com 7 meses de evangelho, eu resolvi me batizar. Fiz os 3 meses de módulo para batismo. Aprendi tudo sobre batismo. O pastor Ineu Goldinho foi meu professor de batismo. E me lembro que antes de eu me batizar, o povo gostava muito de subir monte naquela época. E eu tinha vontade imensa de subir monte. E era mais ou menos uma noite, mais ou menos 10 e pouca da noite. Nós íamos subir um monte aqui perto de onde eu moro, da cidade que eu resido. E fomos para a casa do pastor para orar, para ele abençoar a gente, para ele nos abençoar, para nós subirmos o monte. Quando chegamos lá, ele olhou para mim, apontou o dedo para mim e disse assim: você vai para o monte? Eu olhei para ele e falei: vou, pastor. Ele: você não. Rapaz, você ainda nem se batizou. Você já quer ir para o monte? Aí meu semblante na hora caiu. Só que ele, como um bom pastor, ele, conseguiu arredondar aquela situação. Falou: não, quando for amanhã, você vai no curso de escola bíblica dominical, que eu vou te explicar porque você ainda não pode ir para o monte. Aí me deu aquele alívio. Fui para casa, rapaz, pensando naquilo. Deitei na minha cama e fui dormir. Quando foi no domingo, ele me explicou que eu estava me preparando para me batizar, e que o monte era uma coisa muito séria, e que eu precisava primeiro me batizar para começar a entender o que era arrependimento, para que servia o monte. Primeiro eu tinha que me transformar numa nova criatura. Não que eu não havia começado ainda a me transformar numa nova criatura. É que não era o momento ainda. Eu me lembro que ele pegou o livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, e leu para mim. Eu me lembro até hoje. Ele me botou sentado e falou: senta aí, rapaz, que eu vou ler um texto para vocês. E você guarda esse texto. Aí ele leu Eclesiastes capítulo 3 para mim. Ele leu assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de soltar. Ele foi ler até o versículo 22 para mim. E ele foi me explicando que havia tempo para todas as coisas determinado por Deus na terra. E aquele momento não era tempo ainda de eu subir ao monte. Eu fiquei meio receoso com ele, mas relevei aquilo, mas mesmo assim ainda fiquei meio intrigado, mas consegui relevar. O Espírito Santo estava produzindo em mim o espírito de obediência. E eu me lembro que eu me batizei. Depois de 3 meses, ele permitiu que eu pregasse a minha primeira mensagem como pregador. Eu me lembro que eu preguei em 1 Samuel, capítulo 1, a história de Ana.
Ana e Penina. Eles viviam na mesma casa, porém, Eucana amava mais a Ana do que Penina, porquanto Penina o aborrecia. E eu preguei que Deus simbolizava Eucana ali dentro da igreja. Penina, o joio, e Ana, o trigo, que esperava uma grande promessa, né? De frutificar na casa do Senhor. Só que aquela promessa tinha um tempo, e esse tempo era determinado por Deus. E uma vez determinado por Deus, Ana tinha que somente buscar a Deus. Então preguei a minha primeira mensagem, daí comecei a ser convidado para pregar, e aconteceu o que era inevitável. Muita agenda, jovem demais, 17 anos, primeira viagem para Minas Gerais, segunda viagem para São Paulo, fui para alguns estados perto da Bahia, enfim, da Bahia, melhor dizendo, enfim. O ministério começou a crescer muito, só que comecei a deixar de ouvir meu pastor. E deixando de ouvir meu pastor, eu comecei a cair, comecei a entrar em decadência. Comecei a sentir que o Espírito de Deus já não habitava em mim como no começo. Só que pela minha imaturidade, eu não percebi de uma vez. Percebendo aos poucos que o Espírito já não fazia parte de mim como noutrora. Daí que chamei o pastor para conversar, erroneamente, pedi a minha carta, fui para outro ministério, participei do outro ministério, fui consagrado ao diaconato, ainda não tinha um curso teológico. Chegando nesse ministério, fui colocado como praticamente o segundo da igreja, peguei um fardo pesadíssimo. Depois de mais ou menos 2 anos, me desviei e acabei perdendo todo o foco. Fiquei alguns anos desviado, pratiquei algumas atrocidades no mundo. O Senhor foi lá, me resgatou novamente, e nesse resgate me fez promessas. Disse que eu viajaria o Brasil todo e que me daria uma família, e que minha esposa seria filha de um pastor, como hoje a minha esposa é filha de um pastor. Então Deus, ele restaurou minha vida após essa desviada do caminho do Senhor que eu dei. Hoje amadureci bastante, mas a realidade é o seguinte: tudo isso que passou, tudo que eu passei, serviu para a experiência que eu tenho hoje com Deus. Hoje eu aprendi que quanto mais santo, mais humano, e Deus trabalha com seres humanos, Deus não trabalha com super-homem. Esse tempo que eu passei desviado, como eu falei para vocês, eu tive um filho, o nome dele é Isaac. Se vocês puderem observar, até fiz a tatuagem com o nome dele, na época que eu estava afastado. O Isaac foi um aprendizado muito grande na minha vida. O Isaac, ele me fez amadurecer demais. O Isaac foi uma promessa de Deus na minha vida, que me moldou o meu caráter, forjou o meu caráter, me ensinou que eu preciso passar por alguns desertos da vida, porque deserto é lugar de pegar impulso para voar mais alto. Deus me ensinou a confiar nele, e
Em 2010, a vida do Isaac foi muito importante para o meu ministério, foi muito importante para a minha vida. Foi muito importante. Você não imagina como. Eu conheci a mãe do Isaac na igreja, assim, eu estava desviado, mas ia, me apaixonei. Aconteceu dela engravidar e o Isaac, com 7 meses, de 8 meses, nasceu. Só que o Isaac nasceu com vários probleminhas, né? E eu peguei um amor pelo Isaac, já na barriga, fora do comum. Meu primeiro filho, homem, né? Homem, primeiro filho e homem. Então eu peguei um amor por ele incondicional, eu sonhava com ele. Eu sonhava vestindo ele, eu sonhava passeando com ele. E quando o Isaac nasceu, eu estava trabalhando numa cidade próxima onde eu trabalho, onde eu moro, né? Na verdade, num município, né? Perdoe, num município próximo. E eu estava trabalhando e recebi a notícia que o Isaac havia nascido. E essa minha irmã, sabendo como eu sou, né? Ela disse, olha, vem para cá, porque o Isaac nasceu. Mas vem logo. Eu logo senti, fala, eu não queria falar. Chegando lá, vi ela sentada em frente à maternidade com a minha mãe. A primeira palavra que ela me disse foi a seguinte, ó, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, eu vou te falar. O Isaac nasceu com um grande probleminha, porque ele nasceu prematuro, tá respirando por aparelhos, tá precisando de urgentemente ser transferido para uma UTI neonatal, só que não tem ambulância. Rapaz, naquele dia eu fiquei sem chão, cara. Eu não tinha nem visto ele, mas meu coração bateu forte. E eu falei para Deus, pô, Senhor, Tu me deu, já vai tomar, eu nem vi ele com vida. E tem um detalhe que eu vou falar aí, que o Isaac, quando a gente bateu uma ultrassom, a última ultrassom, com 7 meses, se não me falha a memória, o médico tinha falado que ele era menina. E eu comprei tudo de menina. Mas Deus tinha me dado em sonho que ele era um menino. E eu falei, mãe, o Isaac é menino, não é menina. Mas enfim, compramos tudo de menina. Chegando lá, era menino, como Deus havia me mostrado. E eu entrei naquele hospital, na portaria, e falei, pô, meu filho nasceu. Queria ver ele, não, ele está na UTI. Ele tá numa UTI formada, feita por médicos, tá? Ele está muito mal, só que não dá para ver ele, eu preciso ver ele, se ele morrer eu não vou conseguir ver. Pronto, me deixaram entrar. Quando eu cheguei lá, uma médica, que eu não me lembro muito a feição dela, porque eu olhava por uma vidraça de 2 metros de largura por 10 de altura, bem grande, e ele estava após aquela vidraça, com uma touquinha rosa que eu lembro que comprei para ela na verdade, que era ela, mas nasceu ele. E eu olhei e falei, é ele que é o Isaac? Ele está com a touquinha rosa, porque a mãe disse que era menina. Pai, não quero saber. Eu quero saber o que está acontecendo com ele. A doutora falava meio porto-riquenho, não sei. Ela, olha, o senhor tem alguma religião? Na hora eu lembrei de Deus. Eu falei, tenho. Ela, então você começa a orar, rezar, fazer o que você quiser, porque o Isaac é só um milagre. Me lembro que naquele dia minhas lágrimas desceu na hora. Eu falei, doutora, que isso? Ele acabou de nascer, já vai morrer, doutora. Provavelmente ele não sai daqui com vida. Só um milagre. Eu me lembro que eu me distanciei da doutora. Aí ela me chamou novamente, ela falou, vem cá. E tem um detalhe, para que o Isaac sobreviva ou tenha a chance de sobreviver, ele precisa ser transferido hoje ainda, até o fim da noite, porque se ele não for transferido, ele vai morrer com certeza, porque nós não temos mais balão de oxigênio. E no Rio de Janeiro só tem 2 ambulâncias neonatais,
E as duas estão em uso, não tem outra. E o Isaac só pode ser transferido nessa ambulância. Rapaz, eu entrei em desespero. Eu lembro que eu me distanciei novamente, encostei numa parede. Encostei a minha cabeça e falei: e aí, Deus? O que eu vou fazer? Não tenho plano de saúde, não tenho dinheiro. Estou desviado e não tenho direito de pedir nada. O que eu vou fazer? Me lembro com a cabeça ali encostada. Fiquei ali, não tinha ninguém no corredor que dava de frente. Eu me afastei. Comecei a chorar. E comecei a fazer propósitos com Deus ali, falar com Deus. Acredite se você quiser. Apareceu um homem do nada, que até hoje eu não sei. Ele olhou para mim. Na verdade, ele não apareceu de frente, ele bateu o meu ombro. Eu lembro até hoje, ele bateu. E ele fez a meia-lua. Ele olhou no meu rosto e falou assim: por que tu tá chorando? Eu olhei pra cara dele e falei: quem é você? Ele disse: eu sou médico. E ele estava com uma roupa meia... parecia não de médico, mas de doutor. Não era paletó e gravata, era tipo um blazer. Ele disse: eu sou médico, rapaz. Por que você está chorando? Eu falei: meu filho está ali e está morrendo. E eu não tenho dinheiro nem para transferir ele e nem para internar ele. Aí aquele homem falou para mim assim: olha, eu vou pegar o seu filho dali, vou botar na ambulância e vou levar ele para o hospital particular. Eu pisquei o olho, limpei os olhos, e quando eu abri os olhos, cadê o homem? Eu só vi a doutora vindo de encontro a mim, isso mais ou menos em questão de 1 hora que eu fiquei ali. 1 hora. A doutora: pai, entra aqui correndo. Eu pensei que meu filho tinha morrido. Eu falei: o que foi, doutora? Não entra aqui, pai, que aconteceu um milagre. Que milagre? Quando eu entrei, ele estava dentro de uma incubadora e eu falei: doutora, podia botar sua mão nele? Doutora, não dá tempo assim aqui porque a gente vai transferir ele, a ambulância chegou. Eu falei: eu sei, doutora, mas eu podia tocar só no dedinho dele? Só no dedinho. Eu não quero fazer mais nada. Eu só quero tocar no dedinho dele. Quando eu botei a mão dentro do dedinho, parece que ele já me conhecia. Ele apertou a minha mão. Eu botei entre a mãozinha dele, ele apertou a minha mãozinha com uma força. Parecia que ele estava lutando para sobreviver. Rapaz, a ambulância chegou. A doutora pediu para me assinar, eu assinei que corria um risco de transferência, né, do berçário onde ele estava até a ambulância, correria um risco, né. Eu assinei, responsabilizando de tudo. A doutora olhou para mim: você é um paizão tão jovem, calma, para de chorar. Eu choro. E ele entrou na ambulância. Quando ele entrou na ambulância, eu vi as mãos de Deus. Aí eu falei: meu filho para onde? Olha, entra na ambulância e embora. Só que eu tinha que ir em casa, minha irmã entrou e fui com ele. Eu fui para casa buscar roupa. Acredite se vocês quiserem. Meu filho entrou num dos maiores hospitais em questão de neonatologia do município de onde eu estava. Melhor hospital e mais caro. Procura Daniel Lippe. Entrou no particular. Fui para casa, internaram meu filho para correr, para não tomar muito tempo. Meu filho ficou 20 dias internado. Todo dia eu ia visitar ele. Dava 4 horas da tarde, saía do hospital e ia visitar ele. Eu sempre falava para Deus: Deus, tudo que eu fiz para ti lá, lembra e salva meu filho.
Me dá ele como o Senhor quiser, mas me dá ele com vida. E que toda vez que eu for pensar em me abandonar a tua casa, o Senhor vai ter ele para me fazer voltar. Não deu outra. Com 20 dias a doutora deu alta para meu filho foi para casa, curado. Só que a doutora falou, olha, teu filho tem uma sequela que ele vai levar pelo resto da vida. Ele tem uma asma profunda. Ele vai ter essa asma pelo resto da vida dele. Eu lembrei da oração que eu tinha feito. Falei, Deus, me dá ele do jeito que tu quiser. Mas toda vez que eu tentar me desviar do teu caminho, o Senhor me dá um sinal através dele. Porque através dele é que eu vou encontrar força para voltar para os teus caminhos. E sempre aconteceu assim. Hoje o Lucas tem 8 anos de idade. Há 2 anos atrás eu fiquei fraco na fé. Sou ser humano. E o Lucas parou na UTI. Quando eu levei o Lucas, eu lembrei de tudo que eu passei lá atrás. Então, hoje, eu aprendi que nós temos que ser temente a Deus, fiel a Deus, ter fé em Deus. E o mais importante, ser humano, aprender a ser humano. Aprender que nessa vida, ninguém é super-homem. Nós vamos passar adversidade, nós vamos passar dificuldade, nós vamos passar tristeza, nós vamos ter alegria, mas nós temos que entender uma coisa, que nós somos seres humanos e Deus sabe como cuidar dos seus. Esse pequeno testemunho da minha vida está servindo, acredito, para muita gente que nesse momento de crise extensa no Brasil não sabe mais o que fazer. Mas entenda uma coisa, assim como Deus voltou a dar a vida a meu filho, dentro de uma UTI, onde não tinha mais jeito para os médicos, Deus está entrando na tua vida, Deus está entrando na tua história, Deus está entrando na tua trajetória, da tua família, do teu filho, para te dar vitória. Deus não te trouxe para os caminhos dele, para te deixar morrer no meio desse caminho. Ele te trouxe sim, para você passar tudo o que tem que passar, mas ele vai estar contigo até o final dessa trajetória. Hoje, graças a Deus, daqui um ano eu me formo, tá? Eu me formo em teologia, tá bom? Já sou professor e agradeço a Deus por tudo que ele fez na minha vida, tudo que eu passei desde o começo serviu para hoje eu entender que somente ele é o principal na minha vida, somente ele, tudo está na mão dele. As minhas finanças, a minha empresa, a minha casa, tudo está nas mãos dele. E tudo você coloca, e se tudo você colocar na mão dele, ele vai fazer por você. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração.